E aí, pessoal, nós temos essa página aqui que nós fizemos a filtragem da monografia, perfeito? O que que eu quero fazer agora, né? Isso daqui eu tenho o campo, vamos voltar aqui para a IDE. O que que eu tinha antes, né? Acho que eu guardei aqui, ó, eu fazia o select colocando todos os anos aqui que eu tinha monografias, né? Então eu coloquei 2006 a 2022. Agora o meu objetivo é gerar isso aqui automaticamente, tá certo? Então vamos lá. Então vamos voltar aqui para o código. Deixa eu ver aqui. Então, primeira coisa, o que que eu fiz? O formulário, ok, né? Tudo ok. Né? Eu tenho o formulário, meto post. E aqui o para enviar o ok, né? Tá certo. Agora vamos lá. Essa aqui é a primeira estrutura que eu vou fazer. Então, eu vou criar um for, né? Do item em faixa, né? Essa faixa aqui é faixa de valores, tá certo? Então aqui ele vai passar do valor, ele vai fazer esse for do valor inicial até o valor final. Ao invés de eu passar aqui, se fosse um código em Python normal aqui, eu teria que colocar range início, vírgula fim, tá certo? Mas nós não vamos fazer desse jeito porque isso que vai dar erro no Django. Então o que eu fiz? Eu chamei item em faixa. Então eu vou lá em views agora mostrar o que tem em faixa. O faixa que é do primeiro número até o último número. Tá certo? Aqui seria a primeira monografia até a última monografia mais um. Tá certo? Então eu estou passando aqui o range aqui, né? Automaticamente. Então essa variável aqui, faixa de monografias, eu coloquei desse jeito. Perfeito? Então, beleza. Então, agora eu volto para cá. Outra coisa. Então a gente aprendeu aqui a usar o for, né? Agora, no navegador aqui, deixa eu voltar aqui, ó. Esse valor aqui, 2022, né? Então aqui está de 2015, 2017, né? Tá vendo que ele volta aqui para 2015 e aqui ele volta sempre para 2022. Perfeito? Então o que que eu quero? Olha só, vamos entrar aqui no admin. Então aqui a primeira é 2015. Vamos ver aqui qual. Aqui, ó, essa daqui monografia de 2015. Eu vou alterar aqui para 2013. Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu vou atualizar a página. Então ela pegou de 2013 até 2022. Deixa eu ver aqui. Terceira monografia 2013 até 2022. Espera, deixa eu. Agora foi, porque eu tinha que atualizar a página. Então esse campo aqui é gerado dinamicamente, ó, do início até o fim. E eu seleciono isso aqui também, né? Eu vou colocar uma condição para selecionar esse ano sempre, né? Então se eu colocar aqui agora 2007, aluno 4, só preencher esses dados aqui. A data aqui 2001. Salvei. Então agora eu vou atualizar aqui. Então aqui já criou dinamicamente, né? Então ele vai fazer uma consulta para pegar o primeiro
e o último ano das monografias que eu tenho no banco. Tá certo? Então vamos ver como que eu faço isso. Então vamos lá para o nosso navegador. Então, primeira coisa. Então eu tenho um for, né, que eu estou passando a faixa de valores da monografia, né? E aqui eu vou preencher o item, né, e o item, né? Porque aqui eu vou criar um for do ano inicial da primeira monografia até o último, o ano final da última monografia. Para ilustrar o uso do, do if, olha o que eu fiz aqui. Então, esse for aqui é a mesma coisa do outro, né? Só que aqui eu coloquei um if para fazer o seguinte. Até identar aqui. Se for a última monografia, ele vai inserir esse campo aqui de selecionado, tá certo? Se não, né? Se não, ele vai colocar o item normal aqui, tá certo? Isso aqui é para indicar qual o valor que vai ser selecionado naquele campo para selecionar os anos, né, da filtragem da monografia, tá certo? Então, esse aqui é o if, ó. Então, a sintaxe dele é lá. Se o item for igual à última monografia, tá certo? Então, eu tenho que fazer isso, não é? Se não, eu vou fazer isso. Então, essa última aqui eu vou ter que passar como argumento na minha página. Então, vou voltar aqui em Views. Então, vamos lá. Então, a função anterior, né, na última, né, eu tinha essas funções aqui, ó. Eu tinha essa função, que eu copiava os dados do formulário, e tinha essas duas aqui. Então, agora eu quero fazer uma consulta, né? Eu quero fazer uma consulta no banco de dados para selecionar o que? A última monografia. Então, o que eu vou fazer? Fazer uma consulta, monografia, objects, order, by, o campo de data. Quando eu coloco esse menos aqui, indica que eu estou fazendo uma consulta, né, em ordem decrescente, né? Então, ele vai pegar da última monografia, a que foi publicada mais recentemente, né, e vai colocar primeiro. Tá, isso daqui é uma consulta, né? Então, eu tenho que transformar ele em dados. Então, eu venho cá e pego ele e transformo em dados com essa estrutura aqui, ó, que chama values list. Aí eu coloco o campo, data, né? Perfeito? E coloco flat igual a true. Quantos itens que eu quero pegar? Porque essa consulta ela vai me dar uma ordem, né? Todas as monografias ordenadas, né, por ano. Aí eu quero pegar a primeira monografia. Tá certo? Quero pegar a primeira. Então eu vou colocar aqui 2.1. Se eu quisesse pegar as duas primeiras, os dois primeiros valores da consulta, eu colocaria 2. Tá certo? E aí eu tenho que selecionar esse valor, né, na estrutura de dados. Então, eu vou ter que colocar que é o 0, né? O index dele é 0. Então, ele vai retornar para mim o formato de data, né? Completa, né? Então, ele vai imprimir a data completa da monografia. E aqui é o ano, né? É o ano da monografia, porque é um objeto data, né? Date, que é o objeto data. Tá certo? Então, vamos lá. Se eu fizer, então, só essa parte aqui, vamos ver o que vai retornar. Então, vou colocar aqui, vou atualizar. Aqui. Aí, consulta, né? Post. Então, olha só. A primeira coisa que ele vai retornar vai ser o quê? Só atualizei aqui. Deixa eu retornar para lá. Então, ele retornou a query set. Então, primeira, segunda, terceira e quarta monografia. Tá certo? Então, agora, eu vou imprimir com essa função aqui, ó. Para imprimir, ao invés da query set, os valores. Perfeito? Então, vamos atualizar o site.
coloquei aqui errado aqui, ó. Então, atualizando. Vamos voltar agora para o terminal, para a gente ver o que imprimiu. Então, antes, ele imprimiu um Acquire Set, né? Agora ele está imprimindo aqui os tipos, ó, só os valores, né? Date time, date time, date time. Perfeito? Então, vamos colocar os dois campos aqui para a gente ver a diferença. Então, vamos lá. Então, a primeira ele imprimiu assim. Então, tinha aqui monografias, né, que é o Query Set. Quando eu coloco o Values List, ele imprime já os campos que eu quero. Eu pedi para imprimir a data. Tá certo? Então, vamos lá no... Então, primeiro aqui, ó. Aqui eu imprimi o Query Set. Aqui eu imprimo os valores do Query Set. Perfeito? Quando eu colocar esse outro campo aqui, ó, 1, vamos ver o que ele vai fazer. Então, vamos atualizar lá. Vamos lá para o terminal. Então, lá, primeiro eu imprimi o Query Set, a estrutura toda de monografias, todos os dados. Quando eu coloco o Values List, ele imprime só a data, porque eu pedi para selecionar só a data. Mas imprimiu todos os registros. Quando eu coloco 2.1, ele imprime só o primeiro registro. Ele imprime só o primeiro registro. Então, aqui, ó, 2.1, só imprime o primeiro registro. Né? Aí eu tenho aquela estrutura lá, eu preciso retirar daquela estrutura. Então, eu vou colocar 2.0, que é o primeiro elemento, né, daquele array, e o datetime eu coloco o ano. Então, vamos fazer isso aqui. Ó. Então, vou pegar isso aqui. Se eu colocar 0, eu vou pegar o primeiro elemento da estrutura. Então, ele tem que ficar aqui dentro. E o último, eu tenho que retirar o ano daquela estrutura, né? Ponto .year. Então, agora eu vou para o terminal. Então, vamos lá. Primeiro, query set. A consulta completa, né? Que eu coloquei order by, né? Data, né? Que é onde eu armazeno a data da monografia. Então, ele fez essa organização aqui, ó. Aí eu falei assim, olha, eu quero só o values list, né? Mas eu quero o valor da data. Então, ele só imprimiu o campo de data. Aí eu falo assim, olha, eu quero só o primeiro elemento. Aí ele vai lá e imprime o primeiro elemento. Agora aqui, eu tenho que selecionar esse elemento. Esse é o primeiro elemento, não é? Da estrutura. Então, eu coloco 2.0. Coloco 0 só. Aí, o que ele faz? Imprime a data. Aí, eu coloco ponto .year. Ele tira só, extrai o ano. Então, voltando para cá, nós já sabemos, então, o que essas estruturas fazem. Então, vamos comentar aqui que eu não preciso mais dessas estruturas aqui de print. Então, eu tenho que selecionar a primeira. Aí, eu coloquei menos data. Deixa eu ver se mudou aqui. Menos data. Por quê? Ordem decrescente, então eu vou selecionar a mais recente. Perfeito? Essa é a última. A primeira monografia, eu vou fazer a mesma estrutura, só que ao invés de menos data, eu vou colocar data. Tá certo? E ele vai imprimir a primeira estrutura, a primeira monografia, né, que foi colocada no banco. Tá certo? Então, esse campo aqui, eu copio os dados do formulário, vou pegar o ano inicial e o ano final. Perfeito? E aí, eu faço a seleção das monografias para apresentar na página. Os dados de última e primeira, o que eu vou usar? Eles vão passar como argumento para cá.
Primeiro, eu não quero selecionar, gerar aqueles campos do select automaticamente. Então eu defini duas variáveis. A faixa, que é um range, né? Que é da primeira até a última mais um, né? Monografias. Então aqui tem uma faixa de valores. E a última, para eu fazer o select. Então aqui eu imprimo no nessa variável aqui de context. Perfeito? Então vou voltar lá para nosso para nossa página. Então, olha só. A variável faixa, ela armazena os valores da primeira monografia, do ano da primeira monografia, né? E da última, né? Quer dizer que é a mais antiga e mais nova. Mais nova. Então eu vou fazer um for nessa faixa de valores. Então ele vai selecionar e vai imprimir todos os valores para mim. E no outro campo, eu só coloquei um if aqui para mostrar como que a gente faz o if, né? Mas também para selecionar, né, um valor que eu desejo que fique na página, tá certo? Então, com isso, eu consigo fazer duas coisas, né? Eu consigo, primeiro, que esses campos aqui, esses aqui são gerados automaticamente. Então, se eu selecionar, pegar a quarta monografia aqui, deletar, e voltar para cá, está em 2001. Agora eu vou atualizar a página. Ele vai, então a primeira, a mais antiga é de 2013. Então ele vai renderizar só os campos de 2013 até 2022, que é a última. Vamos ver qual que é a última aqui. 2013, a primeira é de 2022. Vamos remover ela aqui, ó. Então agora, pronto. Agora é de 2013 e 2020. Então eu consigo dinamicamente criar essa faixa aqui de seleção de acordo com os dados no banco.